canal Exercitando a Matemática. Eu sou o professor Fernando Couto e o objetivo desse canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para outro vestibular. A cada vídeo vamos trazer aqui uma questão de prova anterior, vamos resolver e comentar juntos. O objetivo é a aplicação, é exercitar os conhecimentos da matemática. Mas é claro que a gente vai resgatando também uma série de conceitos que são necessários para isso. O tema que eu escolhi hoje é geometria plana. Vamos começar na geometria. Geometria é um tema espinhoso para muitos, às vezes experiências negativas do ensino fundamental, do ensino médio, não deu tempo direito, passou muito batido, não conseguiu entender. Então, muita gente tem uma séria reserva com relação à geometria. Por isso, nós vamos bem devagar, escolhemos uma questão fácil, tranquila, vamos trazendo os conceitos de uma maneira clara, calma, didática, para a gente relembrar e exercitar um pouco da geometria. Tá bom? Como sempre, eu vou ler a questão, vai aparecer aí na tela para vocês, vai estar aí embaixo na descrição do vídeo também. Em um painel de publicidade, está desenhado um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa mede 2 raiz de 2 metros. Se 42% da área desse triângulo já foi colorida, quantos metros quadrados do triângulo ainda faltam para ser coloridos? Embaixo ele dá as alternativas. Eu já deixei algumas figuras desenhadas no quadro para acelerar, para a gente poder resgatar um pouco dos conceitos. Primeiro vamos ver o que ele pede aí, que conceitos eu vou precisar resgatar. Então ele fala de triângulo, retângulo, um triângulo retângulo isósceles, ele fala de hipotenusa, ele dá a medida da hipotenusa, mais nada, e ele fala da área do triângulo, ou seja, uma parte da área já foi colorida e a parte que falta colorir, quantos metros quadrados isso dá. Ok? Então vamos resgatar os conceitos e aí a gente faz a questão. Primeiro vamos lembrar quais os tipos de triângulo que temos. Quando nós temos a classificação com relação aos lados, nós temos 3 tipos de triângulos. O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais, os 3 lados congruentes, os 3 lados com o mesmo tamanho. O triângulo isósceles tem 2 lados congruentes, 2 lados com o mesmo tamanho e um lado diferente, okay? Que é o caso da questão. E o último tipo de triângulo com relação ao tamanho dos lados é o triângulo escaleno. Os 3 lados têm tamanhos diferentes, não há nenhum lado igual ao outro. Ok? Lembramos, triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Outra coisa que a questão fala é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é outra classificação com relação aos ângulos, mas o que é mais importante a gente lembrar é que o triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, com esta representação aqui. Lembra que a circunferência tem 360 graus. Se eu dividir em 4, cada fração dessa tem um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, ele vai me traçar uma perpendicular. Triângulo retângulo, um ângulo reto. Também eu vou precisar resgatar o conceito de área de triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo?
A fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. O que é a altura? A altura é a dimensão maior perpendicular à base que vai até o ponto mais alto, ou seja, neste triângulo aqui seria isso aqui, ó. Perpendicular, 90 graus, base e altura. Da mesma maneira aqui, ó. Altura, e altura. No triângulo retângulo, eu tenho uma característica peculiar. Os dois catetos são perpendiculares entre si, porque formam um ângulo de 90 graus. Então, com relação a esta base, este cateto já é a altura. Naquele triângulo, eu teria que descobrir, se eu tivesse o lado, eu teria que descobrir qual a altura. Neste triângulo, ao ter a medida dos lados, eu já tenho a base e a altura. Tá? Se eu tiver dificuldade de lembrar esta fórmula, que é uma fórmula simples, base vezes altura dividido por 2, eu penso num retângulo. Qual é a área de um retângulo? Qualquer que seja, quadrado, retângulo, base vezes altura, lado vezes lado, não é isso? Se eu dividir um retângulo ao meio, o que eu tenho? Lado vezes lado dividido por 2. Tá? Então, se eu não lembrar a fórmula da área do triângulo, eu penso no retângulo, faço o desenho, dividir por 2, então a área do triângulo aqui, ó, é base vezes altura, ou lado vezes lado, dividido por 2. Tá bom? Mas vamos resgatar um pouco mais. Nós falamos de área, vamos falar de perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Eu somar os lados, eu vou obter o perímetro. Se eu somar os lados, eu obtenho o perímetro dessa figura, desse triângulo, ok? Um outro conceito também bom da gente resgatar aqui é a soma dos ângulos internos. Ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Sempre 180 graus. Tá? Então, se nós temos aqui 90 graus, a soma desses dois é 90. Porque 90 mais 90 é 180. Na verdade, eu tenho uma fórmula. Né? Eu tenho uma fórmula geral dos polígonos, que é a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é igual a n menos 2 vezes 180. Certo? Vamos ver se dá certo com o triângulo? O triângulo tem 3 lados. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180 graus. Ou seja, comecei com um polígono de 3 lados, que é o triângulo. A partir daí, a cada lado que eu acrescentar, eu vou somando mais 180. Qual que é a soma dos ângulos internos de um quadrado, ou de um retângulo? 360. Ou seja, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. De um pentágono, mais 180, 540. De um hexágono, mais 180, 720. E por aí vai. Então, se eu não lembrar da fórmula, da soma dos ângulos internos de um polígono, eu lembro que a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é o básico, que é o polígono de menor lados, é 180. A partir daí, a cada lado, eu acrescento 180. Então, vamos para a resolução dessa questão. Na verdade, eu não resgatei com vocês um outro conceito, mais importante de todos. Teorema de Pitágoras. No triângulo retângulo, vale o seguinte teorema.
quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa, cateto e cateto. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que no triângulo retângulo é sempre o maior lado. Hipotenusa, cateto, cateto, este é o teorema de Pitágoras, que a gente vai precisar também para essa questão. Ok? Então vamos lá. Ele diz, em um painel da publicidade está desenhado um triângulo retângulo isósceles. O que significa isso? Isósceles, dois lados iguais. Quais os dois lados iguais? Esses dois. Por quê? Porque este é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre, obrigatoriamente, o maior lado. Tá? Então, o que eu sei é que os meus dois catetos têm a mesma medida. Vou chamá-los de x para me facilitar. E a minha hipotenusa é a questão da... A hipotenusa mede 2 raiz de 2 metros. Ele já deu a hipotenusa. Tendo a hipotenusa, sabendo que os dois catetos são iguais, porque é um triângulo retângulo isósceles, pelo teorema de Pitágoras, eu vou encontrar o valor dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Agora eu resolvo essa equação. 2 raiz de 2 ao quadrado. Como eles estão multiplicando, né? Os dois são elevados ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Raiz de 2 elevado ao quadrado, elimina a raiz. Se a gente precisar, a gente faz um vídeo resgatando radiciação, potenciação, mas eu acredito que aqui isso é tranquilo. Raiz de 2 elevado ao quadrado, elimina-se a raiz. Vezes 2 é igual x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Temos uma equação, posso simplificar essa equação. Como? Equação, né? O igual equilibra a balança, o que eu fizer de um lado, eu faço de outro. Vou dividir todo esse lado por 2. Se eu dividir esse por 2, tenho que dividir esse lado por 2 também, para manter a igualdade. Corto, 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 corto. X ao quadrado é igual a 4. Qual que é a resposta dessa equação? X é igual mais ou menos 2. Por quê? Mais 2 vezes mais 2, 4. Menos 2 vezes menos 2, 4 também. Então, tem duas respostas, mais 2 e menos 2. Nós estamos numa questão de geometria plana. Na geometria, o lado não é negativo, é positivo. Então, não me interessa o resultado menos 2. Só me interessa o resultado 2. Então, descobrimos que cada um desses catetos tem o lado 2 metros. Temos os 3 lados do triângulo, temos a base, temos a altura, que neste caso específico do triângulo retângulo são os 2 catetos. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 2, a altura é 2 e vou dividir por 2, ou seja, a área é igual a 2 metros quadrados. Área sempre metros quadrados. Então, eu já tenho a área deste triângulo é igual a 2 metros quadrados. A questão diz o seguinte, 42% desta área já foi colorida. Quantos metros do triângulo ainda faltam para ser coloridos? Ora, se 42% do triângulo foram coloridos, faltam 58%. 58 mais 42, 100%, o total do triângulo. Então, 58% do triângulo a colorir.
para ser colorido. 58%, lembra, isso é uma indicação, é igual a 0,58. Então basta eu multiplicar a área do triângulo, que é 2 metros, por 0,58, eu vou encontrar a área de 1,16 metro quadrado a ser colorida. O que falta colorir? 1,16 metro quadrado. Alternativa D. Ok? Fácil questão. Resgatamos os principais conceitos de triângulo. Triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Curiosidade, o triângulo equilátero tem 3 lados iguais e os 3 ângulos são iguais. Tá? A gente não falou isso na hora que a gente resgatou, mas um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais e os seus 3 ângulos também são iguais. E qual é a medida de cada um desses ângulos? 60. 60 vezes 3, 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Triângulo equilátero, 3 lados iguais, 3 lados congruentes, 3 lados com a mesma medida. Triângulo isósceles, 2 lados congruentes, 2 lados com a mesma medida e um lado diferente. Triângulo escaleno, os 3 lados, cada um com uma medida diferente. Triângulo retângulo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, o lado maior, oposto sempre ao ângulo reto, chama hipotenusa. Os 2 outros lados, cateto. Depois a gente vai ver em trigonometria o cateto adjacente. Se eu pegar este ângulo, este é o cateto adjacente e este é o cateto oposto. E aí é sempre com relação ao ângulo, ok? Então, um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto B ao quadrado mais cateto C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Com isso, a gente resgatou os principais conceitos de um triângulo e fizemos uma questão fácil, tranquila, demos conta de resgatar aí um pouco da geometria plana. Já curtiu? Senta o dedo aí, curte o vídeo, se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho para receber notificação. Ao ativar o sininho, selecione todas as notificações, porque aí sim, cada semana que a gente postar um vídeo novo, você já recebe o aviso de que o vídeo está disponível no canal. Compartilhe com amigos que estejam estudando, que precisem de reforço da matemática. O canal é completamente gratuito, não vai ser cobrado, é um trabalho efetivamente voluntário de ajuda aí para o pessoal que está se preparando para o concurso, se preparando para fazer o Enem, fazer vestibulares. Tá bom? Embaixo tem um e-mail, sugiram questões, sugiram temas, comentem se tiverem alguma dificuldade, se encontrar alguma dificuldade, comentem também aí embaixo, vai ter algumas questões aí para vocês treinarem. E o mais importante é que o treino de hoje está pago.